Fala galera, tudo com vocês? O vídeo de hoje vai ser bem interessante, foi uma sugestão dos queridos Carol e Bruno, me seguem lá no Instagram e sugeriram esse tema. E eles disseram o seguinte: Gabriel, eu consigo ser bastante espontâneo, falo até bastante na frente de pessoas que eu conheço, mas na frente de pessoas conhecidas eu me calo, sou bastante tímido, como é que eu faço? Então, o tema de hoje a gente vai tratar duas coisas que te levam a essa timidez, a esse padrão de timidez, na frente de pessoas que você não conhece, e duas maneiras de se livrar delas, ok? Então vamos começar. Primeiro eu queria falar para vocês que isso é absolutamente comum. Inclusive eu tenho não só um amigo, mas vários que conseguem ser as pessoas mais descontraídas no grupo, em diferentes grupos, conseguem ser as pessoas que contam piada, que se divertem, que brincam, que falam, mas na frente de pessoas desconhecidas se calam bastante. Claro, existe uma grande virtude em ouvir mais do que falar. Nós temos dois ouvidos, uma boca, isso faz algum sentido. Do ponto de vista de sabedoria até, você precisa ouvir um pouco mais, você precisa estar mais atento. Mas o que trava eles, o que faz eles serem bastante diferentes nesses dois cenários, no cenário onde eles estão à vontade, no cenário onde eles têm amigos íntimos, eles conseguem se soltar, no cenário que tem pessoas desconhecidas, um pouco mais desconhecidas, eles ficam um pouco mais desconfortáveis. E a primeira coisa que de repente leva essas pessoas, você no caso, a ficar dessa maneira, ou a agir dessa maneira um pouco mais tímida, comedida, e passa um pouco da barreira da discrição, porque ser discreto num ambiente que você não conhece é interessante. Ouvir, como eu disse, é interessante, mas quando isso passa a te travar e você não consegue, de repente, argumentar ou então participar da roda de conversa, isso pode ser um problema. E geralmente é levado pelo seguinte: o primeiro ponto que leva as pessoas a agirem dessa forma é achar que eles têm algo a perder quanto à visão deles. Então, muitas vezes a gente termina acreditando ou colocando muito poder, muita força no que nós mesmos pensamos sobre o que os outros vão pensar de nós. Será que ficou confuso? Nós temos a capacidade de antecipar pensamentos e nós muitas vezes nos colocamos em estados em que começamos a antecipar a percepção das outras pessoas ao meu respeito. E isso me traz um certo temor, isso me traz um certo tremor até, isso me faz ficar um pouco mais tímido, um pouco mais comedido. E isso me faz ficar travado diante de uma conversa, ao invés de me desbloquear, ao invés de me sentir naturalmente parte do grupo. E a primeira maneira de você se livrar desse padrão é distribuir menos poder, menos força da sua mente, menos força, menos peso para o que os outros vão pensar a seu respeito. Você precisa ser você mesmo. Afinal, inclusive, essa é uma das grandes marcas do sucesso. Claro, sucesso é algo bem relativo para cada pessoa, mas todos os tipos, todas as maneiras, todas as possibilidades possíveis de sucesso passam pela autenticidade. Você tem que ser autêntico. Apesar de que eu reconheço que existe um grande potencial na modelagem, ou seja, em você modelar e imitar certos aspectos, comportamentos de pessoas que você admira, de sucesso, mas o ser autêntico, o ser você mesmo, é que traz o fator determinante para aquele ambiente. O fator determinante para você atingir o sucesso naquele ambiente. Então seja você mesmo. Você certamente é agradável diante de algumas pessoas, diante de alguns amigos. Então continue sendo você mesmo. Claro, se você, sendo você mesmo, é uma pessoa que não só é inconveniente, ou uma pessoa que sempre está falando e está ouvindo pouco, de repente comece a distribuir um pouco mais disso. Mas eu creio que no teu caso, se essa questão da timidez já é forte, você já tem uma tendência a ouvir mais do que falar. Você quer se expor um pouco menos. Mas a autenticidade passa é uma barreira, uma maneira de você fazer parte do grupo e se sentir como que participante mesmo. Participante daquele conjunto de pessoas, daquele grupo, mesmo que sejam desconhecidos. Se eles estão de repente em um ambiente que você frequenta, numa festa, são familiares do seu esposo, familiares da sua namorada, então, enfim, é importante que você sim seja discreto, é legal, faz sentido, principalmente no primeiro encontro, mas é interessante que você se posicione, que você converse, que você seja quem você é na frente dos seus amigos, ok? E assim, o segundo passo, a segunda coisa que faz com que as pessoas se bloqueiem no âmbito da timidez diante de pessoas que você não conhece, é um padrão bem delicado. Antes eu preciso te contar um segredo bem importante. Esse segredo eu vou até chegar mais perto aqui para contar para você no seu ouvido. Presta bem atenção. Todo ser humano, a psicologia diz isso, todo ser humano, ele tem um grau de timidez.
Então você, qualquer ser humano tem um grau de timidez. A grande chave é você encontrar em que nível está a sua timidez e de repente se ela está lhe impedindo, se ela está lhe travando de fazer algo que seria produtivo para a tua profissão, para os teus relacionamentos. Então pensa dessa forma. O segundo ponto importante nesse parênteses que eu fiz é que a psicologia também diz que nenhum ser humano nasce tímido. Nenhum ser humano tem... Não existe o gene da timidez. Não existe isso. Então nenhum ser humano nasce de forma tímida. Ele não é tímido em sua natureza. Então o que aconteceu foi um padrão de comportamento que foi adquirido ao longo da sua vida e que de repente deu certo. Porque ele te preserva de algum tipo de exposição, de algum tipo de frustração, de algum tipo de dor. Então, o senso de timidez, muitas vezes, é um senso autoprotetivo. Autoprotetor, né? Na verdade, autoprotetor, que você desenvolve e que, teoricamente, dá certo. Então, assim, voltando aqui para o nosso ponto, um segundo fator que geralmente leva as pessoas a serem tímidas é justamente pensarem que não só as outras pessoas podem estar pensando a respeito delas, algo que elas não gostariam de passar essa imagem, mas também o fato de não olhar nos olhos. É uma segunda maneira que, teoricamente, já é um padrão comportamental proveniente da timidez. Você já está no estado tímido, você de repente está lá com os familiares do seu esposo, da sua namorada, do seu namorado, enfim, você está lá com os familiares do seu amigo e você desvia o olhar deles porque geralmente é algo que te incomoda, é algo que você está pensando que dessa maneira você está se protegendo, dessa maneira você não está sendo um alvo dos olhares ou do julgamento deles. E a grande questão é a seguinte, é que quando você está olhando a televisão, quando você está assistindo a televisão, você olha com naturalidade para a televisão, você fica com os olhos abertos. Eu não estou falando para você encarar a pessoa, tipo assim, ficar com o olho aberto, arregalado, ou ficar assim confrontando com as sobrancelhas, com os olhos falam bastante. Mas é olhar com naturalidade, assim como você assiste Netflix, assim como você assiste um vídeo no YouTube. Provavelmente quando você está assistindo esse vídeo aqui meu no YouTube, você está olhando com naturalidade. Então olhe no olho das pessoas, gere conexão. Essa seria a segunda maneira de você vencer essa barreira da timidez diante de pessoas que você não conhece. Olhe com naturalidade e procure desenvolver empatia por aquelas pessoas, conhecer as suas histórias. Essa seria a segunda maneira que eu poderia te indicar e a segunda dica para você vencer a timidez com pessoas que você não conhece. Essa chave é muito importante. Começa a pensar da seguinte forma: o que fez o teu melhor amigo se tornar o teu melhor amigo? Foi de repente um tempo de convivência, ok, foi um tempo de convivência, mas teve que haver alguma barreira ali, você precisou vencer alguma barreira ali da timidez, ou quem deu o primeiro passo, eu não sei, mas para que vocês se conhecessem melhor, para que vocês desenvolvessem esse relacionamento que de repente é tão produtivo para a tua vida, teu melhor amigo, tua melhor amiga, teu casamento, teu marido, tua esposa, enfim. Então é muito produtivo que você pense, cara, essas pessoas aqui estão aqui com quem eu estou me relacionando agora, por conveniência, por meio que obrigação ou não, se é um encontro de família, com a família do seu esposo, com a família do seu namorado, enfim, um encontro de negócios, são pessoas que podem se tornar, não só influentes na minha vida, mas eu posso me tornar influência positiva na vida delas. E a gente pode desenvolver uma amizade muito produtiva. Então pensa dessa forma e dá o primeiro passo em relação a ela, porque de repente você, com a tua timidez limitante, tá? E lembra sempre que todo mundo tem timidez, mas é identificar em que parâmetro está, em que grau está, se está te atrapalhando, se está te limitando e trazer ela para o ponto X, para o ponto onde a curva é excelente, digamos assim. Você mantém uma timidez, porém ela não te atrapalha e ela não te impede de desenvolver relacionamentos produtivos. Comece a pensar assim, de repente você está deixando de desenvolver amizades que poderiam ser teus melhores amigos no futuro, porque você não se destrava, ok? Então vamos acabar com essa timidez agora, acabar com a timidez assim, vamos levar ela para o ponto X, para o ponto ideal de descrição, do que é conveniente, do que você acha que é conveniente, e não vamos se bloquear mais, tá bom? Fica essas duas dicas, então duas coisas que te levam a um padrão de timidez com pessoas que você não conhece, e duas dicas de como você superar elas. Se você gostou desse vídeo, fica ligado que vai ter mais amanhã, a gente vai falar um pouco mais desse conteúdo em outros episódios. É um conteúdo que eu acho que é bem vasto, a gente
Eu não espero ter esgotado ele, 2 dicas é muito pouco, eu posso contribuir ainda mais com você, então fica ligado no nosso canal, se inscreve no nosso canal, todo dia tem um vídeo novo, e também ativa o sininho, que toda vez que eu postar um vídeo, ou de tarde, ou de noite, enfim, ou de manhã, no YouTube, você vai ficar sabendo, vai ser avisado pelo próprio YouTube de que o vídeo foi postado, ele foi upado, enfim. Eu, particularmente, nos canais que eu sigo, a maioria deles eu ativo o sininho porque eu quero me notificar, ser notificado, na verdade, de quando a pessoa que eu sigo, a pessoa que tem conteúdo de valor pra mim, tá postando um conteúdo novo, ok? Então também pega esse link, se você curtiu, compartilha com 2 ou 3 pessoas no WhatsApp, divulga esse trabalho, dá o teu like, porque é uma maneira de você patrocinar o nosso vídeo, o YouTube entende, o algoritmo do YouTube entende que você vai estar não só apoiando, mas que esse conteúdo é de valor e ele vai distribuir para mais pessoas, beleza? Tamo junto, e é isso. Deus abençoe vocês, tamo junto.